Cast. Saúde, medicina e informação. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Karine Cunha, eu sou psiquiatra e hoje eu vou falar sobre quando é que se deve procurar um psiquiatra. Psiquiatria. Bom, é muito fácil a gente saber quando existe uma doença física e é preciso buscar tratamento médico. Então, se você tem uma fratura, você procura um ortopedista. Se você está com problema no estômago, você procura um gastroenterologista. Mas, por outro lado, a saúde mental geralmente não recebe a mesma atenção. E é mais difícil saber quando procurar um psiquiatra. E, infelizmente, ainda existe um estigma muito grande com relação a nós, que somos denominados médicos de loucos, né? Então, escuto essa frase praticamente todos os dias. E assim, existe uma falta de conhecimento muito grande com relação ao nosso trabalho e com relação à eficácia das medicações psiquiátricas. Na maioria das vezes, as doenças mentais, elas são confundidas com cansaço ou insatisfação. Então as pessoas acham, não, eu estou precisando de férias, eu estou precisando relaxar, que isso vai passar. E aí, elas, na cabeça delas, depois disso, tudo vai voltar ao normal. Só que não basta apenas ter força de vontade e pensamento positivo, porque isso não vai resolver. As doenças mentais, assim como as doenças físicas, elas precisam de remédios e de acompanhamento médico para serem tratadas. E o primeiro passo para isso é identificá-las e buscar tratamento. Pensando nisso, eu separei 7 sinais de alerta que indicam quando procurar um psiquiatra. O sinal número 1: grandes mudanças de humor. Quando a pessoa apresenta oscilações de humor muito bruscas e que não parecem depender de condições externas e que chegam e vão sem maiores explicações, isso já é um sinal de que talvez alguma coisa errada esteja acontecendo. Talvez a possibilidade aí de alguma doença mental, como, por exemplo, depressão, transtorno afetivo bipolar, distimia. Então, assim, uma pequena oscilação de humor todo mundo tem, né? A gente não acorda bem todos os dias, tem dias que a gente acorda irritado, tem dias que a gente fica de mau humor o dia inteiro, mas se for eventualmente acontecer isso, não tem problema algum. Mas se isso começa a acontecer com frequência e de uma forma bastante brusca, já é um sinal de alerta. Então esse já é aí um dos sinais que eu particularmente considero o principal. O segundo sinal de alerta: dores constantes. O nosso organismo, ele tem uma linguagem própria, então sempre quando tem alguma coisa errada, ele envia sinais, de uma maneira geral, na forma de dor. E quando a saúde mental está debilitada, muitas vezes a gente tem dores inexplicáveis pelo corpo. Isso é uma coisa que as pessoas não têm conhecimento. As pessoas acham que sempre quando tem uma dor física é porque tem uma doença física. E isso não é verdade. Muitas vezes a pessoa tem uma doença mental, mas ela tem sintomatologia física. Então, por exemplo, dores musculares, dores nas articulações, crises de enxaqueca, alterações gastrointestinais, então náuseas, diarreia, dor nas costas. São sintomas que podem estar presentes, por exemplo, na depressão e nos transtornos de ansiedade. E um outro fator importante também é que essas doenças, elas costumam enfraquecer o sistema imunológico da pessoa. Então, se você começa a ter dores que são analisadas por vários exames, os exames não demonstram nada, ou você começa a ter gripes frequentemente, resfriados constantes, vale a pena você procurar um psiquiatra, porque você pode estar com alguma doença mental ao invés de doença física. Na depressão é bastante comum ter dor física. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Terceiro sinal de alerta: mudança de apetite. Então, no caso de mudança, seria tanto aumento quanto redução do apetite. Várias doenças psiquiátricas podem desencadear alterações nos hábitos alimentares.
Ansiedade, por exemplo, pode levar à compulsão alimentar. Problemas de autoestima podem provocar o quê? Anorexia e bulimia. Depressão, por exemplo, a pessoa ela pode ter falta de apetite ou excesso de apetite. Então, toda vez que tiver uma mudança significativa no apetite, é um sinal de alerta de que alguma coisa possa estar errada. Quarto sinal, distúrbios de sono. Eventualmente, todo mundo tem uma noite mal dormida, né? Tá preocupada com alguma coisa, vai ter algum evento importante. 1 ou 2 noites, a pessoa não dorme bem, demora um pouco mais para dormir, ou acorda várias vezes à noite. Isso é normal, todo mundo tem. Mas se você começa a ter problemas de sono várias semanas seguidas, já é também um sinal de alerta. E a maioria das doenças psiquiátricas afetam o sono, principalmente os transtornos aí afetivos, né? No caso, depressão, bipolar e transtornos de ansiedade. Quinto sinal de alerta, comportamento autodestrutivo. O que seria isso? A falta de autoestima, a culpa excessiva, a desmotivação e a ansiedade, tudo isso junto ou um pouco de cada um, isso pode evoluir para uma vontade de se prejudicar. E o que seria essa vontade de prejudicar? Ela pode se manifestar de várias formas. Então, por exemplo, a pessoa se cortar é um ato autodestrutivo. A pessoa se alimentar excessivamente é um ato destrutivo. Ou ficar se alimentando de uma forma, comendo alimentos de baixíssima qualidade, dormindo pouco. Pessoas que ficam provocando vômito. Ou, por exemplo, fazendo uso abusivo, seja de álcool, seja de cigarro, seja de drogas. Então, se a pessoa está fazendo uso abusivo de álcool, drogas, de cigarro, ou com esses comportamentos autodestrutivos, provavelmente tem alguma causa mais profunda debaixo de todo esse comportamento. Sexto sinal de alerta, alterações de memória. A maioria dos distúrbios mentais afeta a concentração e a memória, em maior ou menor grau. Então é sempre bom prestar atenção se você está com dificuldade de memorizar novas informações, dificuldades de atenção, de concentração, dificuldade para tomar decisão. Isso também deve ser levado em consideração. E o sétimo e último sinal de alerta que eu separei aqui nesse podcast, porque são vários, né? Eu separei os principais, são as alterações no nível de energia. Então nós temos aí ou cansaço excessivo, falta de energia, falta de disposição, ou excesso de energia, inquietação e vontade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, cansaço excessivo e falta de energia é muito comum aonde? Na depressão. Inquietação, excesso de energia, vontade de realizar diversas atividades ao mesmo tempo, isso pode estar presente aonde? No transtorno bipolar, na fase de euforia. Ou, por exemplo, em quem tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, também é um sinal de alerta. Resumindo, é muito importante prestar atenção a esses sinais. E essas alterações, mesmo quando elas acontecem com leve intensidade, o ideal é sempre procurar um psiquiatra para uma avaliação, porque todas as doenças tratadas precocemente, elas tendem a evoluir muito bem. E quando as doenças mentais elas se agravam, o impacto na vida da pessoa ele é muito maior, além do grande sofrimento que a pessoa tem. E infelizmente, por causa do preconceito, as pessoas demoram muito tempo para procurar a gente. Então, às vezes a pessoa sofre por anos, anos e anos e tem aí um dano terrível na vida dela, porque por preconceito ela não quis procurar um psiquiatra. Então, o que eu gostaria de deixar claro aqui nesse podcast é não deixar de lado a saúde mental. A saúde mental é tão importante quanto, ou às vezes até mais do que a saúde física. Porque sem saúde mental, a gente não consegue fazer nada. Então é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde mental. Tá bom? Então era isso que eu gostaria de falar nesse podcast. Até o próximo e tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.